Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem pra mim, tanto no privado, né, quanto no WhatsApp. Então eu vou responder pra vocês, tem aqui uma listinha com as perguntas que são mais feitas, né, em relação à mecânica quântica, aos arquétipos, a tudo isso. Então vamos começar com a primeira, tá? O que é mecânica quântica? As pessoas perguntam muito. A mecânica quântica, a física quântica, independentemente da denominação, ela estuda realmente como funciona o universo, né? É a física, a mecânica das possibilidades. Quântica significa exatamente isso, né? A física, o estudo das possibilidades. Então, o que acontece? Na mecânica quântica não se separa, tá, o mundo espiritual da ciência. Como as outras ciências normais, né, a física de Newton, ela costuma separar, né, a ciência e a espiritualidade não tem uma coisa nada a ver com a outra. Só que na mecânica quântica não. Se une os dois aspectos e se entende como funciona o universo. Por isso que é uma física, uma mecânica completa, né? E entende que o universo, ele é regido pelo mundo das possibilidades, né? Possibilidades, probabilidades. Por isso que se chama mecânica quântica. Então, o que realmente a mecânica quântica estuda? A mecânica quântica estuda realmente o universo, tá bom? Estuda como funciona o universo, como é Deus, como é o mundo material, como é o mundo mental, estuda tudo e explica que tudo é uma onda. Então, isso que você vê, a mesa, por exemplo, que você vê, ela é ao mesmo tempo onda e partícula. Ela é as duas coisas juntas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se de deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo sempre para vocês, tá? Não tem perigo de eu não ser respondido, você pode colocar e também sugerir qual tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui explicando. Bom, então na mecânica quântica tem um experimento que é muito conhecido, o experimento da dupla fenda. As pessoas perguntam muito o que é esse experimento da dupla fenda. Bom, basicamente, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão achar um videozinho onde é um desenho animado e o doutor explica, eu esqueci o nome dele, acho que é Doutor Quanto. É um desenho animado e ele explica como funciona o experimento da dupla fenda. Mas eu vou explicar rapidamente para vocês como funciona esse experimento. Eles colocaram um feixe de luz, tá? E duas paisagens, tá? Com dois buraquinhos. E quando o observador não estava observando, aquele feixe de luz, ele passou, tá? Pelas duas fendas, tá? E chegou como se fosse onda. Quando o observador observa esse feixe de luz, né, e escolhe por onde quer que passe, aquele feixe de luz, que é uma onda, escolhe uma das fendas e passa ou como onda ou como partícula. Então, o que esse experimento comprovou? Basicamente é isso, tá? É um pouco mais complexo, mas basicamente é isso. O que esse experimento comprovou? Comprovou que o observador, ele influencia na realidade, ele colapsa. Então, esse experimento, os cientistas também fizeram o seguinte, que mesmo quando o observador já havia escolhido uma das fendas, e depois, quando esse elétron já tinha passado, né, esse foco de luz já tinha passado, e o observador desistiu, é como se esse elétron tivesse voltado e passado pela outra fenda. Então, como se ele tivesse entendido a escolha atrasada do observador. Isso significa dizer o seguinte, que nós, tá, na prática, nós influenciamos na nossa realidade. Nosso pensamento influencia no que a gente quer que aconteça. Faça um teste muito simples. Eu quero que você acenda um incenso, tá? Geralmente o incenso, a fumaça ele vai para o lado. Eu quero que você olhe para esse incenso e mentalize que a fumaça vai para cima. E você vai ver, né, que essa fumaça vai começar a ir para cima. Somente porque você desejou, você quis que essa fumaça começasse a seguir retinho. Faça esse teste. Então é basicamente isso. O observador influencia na realidade. Por que eu estou falando isso? Nós criamos a nossa realidade a todo momento. Nossos pensamentos criam a nossa realidade a todo momento. Então, se você tem um pensamento negativo, você está criando coisas negativas. Por exemplo, quando você coloca sentimento e você fala, você materializa, eu quero tal carro, eu já tenho tal carro, né? Você imagina você dirigindo aquele carro bonito, você imagina você em determinado local com aquele carro, você imagina na tua garagem, colocou sentimento, colocou pensamento, para que você crie a sua realidade, né, de forma legal, você precisa soltar, tá? Mas 18 segundos é suficiente
para você criar, né? Você faz ali o seu quadro mental, imagina e criou. E então, você solta, vai fazer suas coisas, como se você já tivesse recebido. E aí, daqui a pouco, aquele carro vem. Ou você trabalhando, você consegue ter uma quantia, você compra, ou você ganha, de repente, no sorteio. É basicamente isso. Só que quando você escolheu, tá? Você entrou ali nas infinitas possibilidades que o universo tem. Por isso que é a mecânica quântica, a mecânica das possibilidades. Então você tá ali, você ainda não tem, você disse que queria um carro, mas você não escolheu. Então ele tá na fase das possibilidades. Quando você faz a sua escolha, entra na fase de probabilidades, tá? Ou seja, as probabilidades é a que tem de sair, de vir para você. Então, quando você começa a colocar ansiedade, colocar medo, colocar angústia, você colocar dúvida, você descolapsa, tá? E aí, isso volta no tempo e entra de novo para as possibilidades. É basicamente isso. Por isso que é tão difícil as pessoas criarem uma realidade mais próspera, porque elas acreditam em um momento, mas daqui a pouco elas colocam dúvida, colocam medo, e aí elas descolapsam essa onda que já havia sido criada, né? E perde totalmente o foco. E aquilo não vem. Às vezes já tá pronto para chegar na vida dela e não chega porque ela realmente descolapsou. Isso se chama o descolapso da onda, das probabilidades. Então o universo funciona dessa forma. Você acreditou, você imaginou, você criou e você soltou. Pronto, não colocou ansiedade, não pensou, mas deixou. O universo vai se encarregar de trazer aquilo para você, porque já foi criado, já saiu das possibilidades, entrou nas probabilidades, aquilo vai chegar para você, tá? Você já parou pra pensar, às vezes, fala, eu queria comer tanto isso aqui, mas deixa. E aí você esquece. Daqui a pouco chega um vizinho e traz aquela comida pra você, chega alguém e fala, nossa, bora comer tal coisa. Ou um livro você pensou e você ganhou. Foi isso que aconteceu. Você pensou, você queria, você desejou, se eu tivesse tal. E soltou, você não pensou mais naquilo. E o universo se encarregou. Bom, comigo acontece direto. Em várias coisas, né? Em várias situações. Por exemplo, carro, também já cocriei assim. Já cocriei relógio, já cocriei batom, assim, eu não cocriei coisas tão gigantes, né? Porque realmente a gente acaba mais dinheiro, já trabalho, né? Já muitas coisas. E outras coisas eu tô percebendo que estão chegando na minha vida de acordo com as minhas cocriações que eu fiz dessa forma. O que atrapalha realmente de colocar ansiedade. Né? Então, explicado essa parte do experimento do Provendo, as pessoas me perguntam também como funciona a RH, a ressonância harmônica. A ressonância harmônica ela é o envio de frequências por meio do seu tubo neural. Então, aquela onda, ela vai atingir a sua frequência, vai entrar em colapso com a tua frequência, tá? Cada pessoa vibra uma determinada frequência em hertz. Isso significa dizer o quê? Que essas frequências, né, você para atingir determinada situação, determinada coisa, você precisa entrar na mesma frequência. Quando você entra na mesma frequência, você colapsa. O colapso significa o quê? Você entrou em fusão. Então, aquilo se torna material, se torna matéria, tá? Ou seja, se torna realidade para você. Então, a RH é isso. As informações, aquela onda inteligente que porta todas as informações. Então, porta informação de arquétipo, porta informação de consciência, informação de livro, informação de várias coisas, tá? É desnecessário, a gente não precisaria de livros, tá? Se a nossa tecnologia aqui fosse muito evoluída. Mas acontece que o nosso paradigma é todo dentro da Matrix, então é fechado. Então, as pessoas ainda precisam passar séculos dentro de uma escola para aprender. Tá? Mas a tendência é que no futuro, né, talvez um pouco distante, as coisas aconteçam dessa forma, transferência por informação, por ondas escalares. Então a RH é assim, a onda ela porta toda a informação, entra em conexão com a tua onda, né, entra em fusão com a tua onda por meio do seu tubo neural e aquela informação fica ali na tua mente, vai vindo. Então às vezes você está ali em uma determinada situação e do nada você percebe que aquele conhecimento já está em você. Então aquela informação já está dentro de você. É claro que às vezes quando você pede um livro, você pede uma consciência, você precisa ler algo para despertar, tá? E aí você vai perceber que aquilo entra na tua mente muito mais fácil. Então a RH é isso. E a RH realmente é uma ferramenta de expansão, de crescimento. Então não tem como você retroagir. Uma vez que você fez a RH, você vai crescendo, vai expandindo e vai desenvolvendo cada vez mais. Tá? Colocou o pé no freio, você se tornou, na verdade, um co-criador com muito mais potência, porque ali já está aquela onda funcionando em você. Então, se você pensa negativo, se antes de você ter essa ferramenta, você pensava negativo, você demorar um pouquinho para acontecer. Você pensou negativo, aconteceu imediatamente, né?
E isso você vê nitidamente. Você pensou, em escassez, colapsou ali na tua vida imediatamente. Não dá pra ser assim. Precisa manter a frequência elevada, pensamento positivo e sentimento também, que o sentimento é importante para a cocriação. Tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas se não estiver conseguindo, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá. As pessoas me perguntam também, Clary, o que é arquétipo, né? Eu estudo muito a questão dos arquétipos, principalmente por conta que as lâminas do tarô são arquétipos, né? E o que são arquétipos? Arquétipos, né? Eles são pode ser imagem, tá? Pode ser imagem, pode ser som, pode ser sabor, pode ser cor, independentemente. As pessoas costumam atribuir arquétipos apenas a imagens, mas não são só imagens, tá? Então, arquétipo é um modelo, segundo Carl Jung, diz o seguinte, que o arquétipo é um modelo primordial, tá? Da perfeição de algo, tá? Então, é um modelo inicial, sem defeitos, né? Sem nada, é um modelo da perfeição de alguma coisa. Então, por exemplo, a águia ela já é um arquétipo, ela já existe um arquétipo. É tanto que quando você vê um papagaio, por exemplo, uma galinha, ela sabe perfeitamente, ela basta ver as asas e sabe que aquilo é uma águia. Isso tá conscientemente dentro dela. E o que acontece? As galinhas, elas têm medo da águia. Por que elas têm medo da águia? Porque a águia, ela é um arquétipo extremamente forte. Infelizmente, no nosso país, né, as pessoas vivenciam muito o arquétipo do papagaio e o arquétipo da galinha, que são dois arquétipos fracos, que permitem que as pessoas acabem falando mais, vivenciando situações negativas e nada de ação. Quem vivencia o arquétipo da águia geralmente cresce, né, expande. Então, arquétipos é isso. É o efeito, tá? É a imagem modelo, sem defeitos, né? A imagem principal que vai criando. Então, a gente vai tendo de outros protótipos. Então, todo mundo pode estar vivenciando, na verdade, todo mundo vivencia um determinado arquétipo na tua vida. Então, você precisa entender, tá? Que tipo de arquétipo. Por exemplo, se a pessoa faz um mapa numerológico comigo, eu já sei, né, pelos números delas, quais arquétipos elas estão vivenciando ali. Por exemplo, eu vivencio bastante, né, o arquétipo, porque a minha pirâmide da vida a base é o 9, que é um eremita. Então eu vivencio muito o arquétipo do velho sábio, tá? Ele é introspectivo, ele busca ali a resposta, a busca. Também, né, no meu mapa, eu tenho o arquétipo do mago, né, do líder. Eu tenho ali o número 4 e o número 1. Então eu tenho o arquétipo do imperador, que é realmente o grande líder. Você quer fazer acontecer, tá? Você busca ali o espiritual para agir na matéria. Então você busca as duas coisas, o espiritual e a matéria. Então a gente vai entendendo. Mas só que o que acontece? Os arquétipos, eles não são negativos, tá? O que é negativo é a sombra que está dentro da pessoa. E isso é mais uma pergunta que eu vou responder aqui para vocês agora. O que é sombras? Sombras é tudo aquilo que você joga para debaixo do tapete, tá? Mas se você joga debaixo do tapete, dentro de você, pro teu inconsciente, aí você acha que aquilo não tá acontecendo, não tá vibrando, e você, conscientemente, você pode abominar em alguma pessoa, mas tá em você. Isso se chama sombra. Então você tem uma repulsa, tem uma aversão muito forte por isso, e você esconde para que isso não esteja à vista das pessoas. Isso se chama sombra. Só que quando você começa a ativar um arquétipo, por exemplo, você vai ativar um arquétipo da imperatriz. Vamos lá, você vai ativar um arquétipo da imperatriz, né? Que também ela é o arquétipo da grande mãe, traz prosperidade, traz alegria, né? É um ótimo arquétipo. Quem vivenciava esse arquétipo muito forte era quem? Cleópatra, né? Você sabe que ela foi uma... Quem não sabe, eu vou dizer, a Cleópatra também é a vivência desse arquétipo puro, né? Uma rainha que tinha muita sabedoria, muita inteligência, tinha muita... fez o Egito prosperar, né? Era uma rainha e tanto. Não vou entrar tanto na história da Cleópatra agora, tá? Mas ela tinha muito racionalismo e era muito inteligente. Ela vivenciava muito esse arquétipo da imperatriz, tá? Ísis também, né? A deusa Ísis, né? Na mitologia grega, você vai entender que ela também tinha esse arquétipo e tinha ali também um pouco do arquétipo da sacerdotisa. Mas voltando para o arquétipo da imperatriz. Se a pessoa vivencia, suponhamos, vou colocar aqui o exemplo que eu coloquei no meu curso.
dois arquétipos, tá? Então você tá vivenciando ali o lado mãe. O lado mãe, o lado amoroso, o lado de prover, o lado da alegria, o lado do carinho, da boa esposa, do provimento, da prosperidade, da fartura, né? A terra, né? A terra também relembra muito essa questão. É por isso que tem muitos decks de tarô que traz a imperatriz, né, grávida do mundo, né? Porque a terra, ela dá todo o suprimento, tudo que é necessário pra gente sobreviver. E aí, se você ativa um arquétipo desse e você tem uma sombra ali, tá? Você, por exemplo, a sombra ela pode ser estabelecida numa madrasta, tá? Que ela é ruim com os seus enteados, por exemplo, ela bate, ela xinga, ela prende. Um filme que relata muito forte esse arquétipo, né, que tá aí nos contos infantis, é o conto da Cinderela. A Cinderela, ela tinha uma mãe que faleceu e que era aquele amor. E aí depois ela passou a viver com a madrasta, que fez ela escrava e coisa e tal. E ela vivenciou, a madrasta vivenciava o arquétipo da imperatriz de forma negativa, porque ela tinha muita sombra. Então quando você ativa um arquétipo, é normal que às vezes você sinta-se estressado, sinta um pouco de escassez, você sinta que as coisas não estão fluindo bem. Porque o arquétipo, ele traz a tua sombra para que seja trabalhada. E só depois que você trabalha essa sombra é que as coisas podem acontecer para você de forma bacana. Então, se você ativa um arquétipo de prosperidade, você tem ali muito sentimento de escassez, então esse sentimento de escassez vai surgir em você em grande escala para que você enxergue que você tem sentimentos de escassez, tem pensamento de escassez, para que sejam trabalhados. E aí sim, depois que você consegue trabalhar essas sombras que está em você, mas que não é do arquétipo, tá? Você consegue vivenciar a plenitude da perfeição do arquétipo, que é a prosperidade, o amor, o carinho e tudo mais. Perfeito? Agora, mais uma pergunta. As pessoas perguntam muito como se ativa um arquétipo, tá? Arquétipo pode ser som, pode ser imagem, pode ser sabor, como eu já falei, né? Por exemplo, as pessoas quase nunca falam de como se ativa um arquétipo de cheiro, né, de odor. Suponhamos que você tem uma loja e você proporciona àquela pessoa que vai na tua loja uma experiência agradável. Então, por exemplo, você coloca na tua loja um spray de baunilha. Então, toda vez que a pessoa sentir um cheiro de baunilha, vai associar a lembrança agradável da experiência de estar na tua loja, se você dá um bom tratamento, é claro. Tá bom? Mas o arquétipo em imagem você pode ativar colocando ele na tela do teu celular, você pode ativar colocando ele em um quadro, pode colocar na tela do teu computador e visualizar, tirar uns minutinhos ali e visualizar. E aí você vai estar ativando, tá? Lembrando que o uso de arquétipos deve ser utilizado, tá, com cuidado. Se você não tem conhecimento, busca entender e ativar um de cada vez, porque vai trazer as tuas sombras para serem trabalhadas. Por isso que é como muita gente reclamar. Ah, ativei tal arquétipo e tive tal coisa. Teve tal coisa porque a tua sombra estava ali e ela precisava ser trazida à luz para trabalhar, tá bom? Agora, a outra pergunta, as pessoas perguntam... A informação já respondi. As pessoas perguntam sobre a mesa radiônica. O que é a mesa radiônica, né? Porque eu trabalho com a mesa radiônica. A mesa radiônica da grande fraternidade branca, né? Quem são os mestres? Como é que funciona isso? Tem alguma coisa a ver com alguma religião? De modo nenhum. A mesa radiônica, né, como as pessoas já viram, ela é como se fosse uma... Gente, eu não sei, mas é como se fosse uma folha, mas não é uma folha, tá? É um pouquinho mais dura, por isso que a gente chama de mesa. E ali tem alguns símbolos. A mesa da grande fraternidade branca, ela trabalha também com envio de frequências, tá? De fato envio de frequências. Então, a gente trabalha com mestres ascensos, tá? Com anjos, arcanjos e Elohims. Mestres ascensos como, por exemplo, Saint Germain, né? Confúcio, são mestres, tá? Que estão no elevado grau e que nos ajudam com a nossa expansão, a nossa evolução. São trabalhos de luz, tá? E que ajuda a evoluir. Então a gente consegue trabalhar na mesa, por exemplo, quebra de magia, ansiedade, medo, traumas, prosperidade, abertura de caminhos, tudo isso com a ajuda dos anjos e arcanjos. Eu gosto muito porque na mesa a gente trabalha também com o arcanjo Miguel, com o arcanjo Rafael, né? E são ali os mestres, os 12 raios, né, da emanação divina. Então a gente tem ali o raio do amor, o raio do poder, o raio da sabedoria, né, que vai ajudar você a colocar isso na tua vida.
A gente tem também o raio da prosperidade, da harmonia, da paz. Então, a gente envia essas frequências, né, por meio do pêndulo, a gente envia essas frequências diretamente para a pessoa. E basta que a pessoa forneça um nome e a data de nascimento, a gente coloca ali. E realmente modifica, ajuda a pessoa a trabalhar, porque ela entra no inconsciente e vai fazendo uma limpeza. Então, às vezes, né, tem algum cliente ali que está precisando de uma limpeza muito profunda, aí ele vai acabar sentindo um enjoo, uma tontura. Às vezes, né, já peguei casos de algum cliente que acabou tendo ali vômitos, tá, no primeiro dia, e tudo isso foi para limpar. E aí limpou e depois sentiu a harmonia. Né? Então a gente consegue harmonizar relacionamentos quando a pessoa está brigando. Gente, isso não se trata de nada de magia, tá? As pessoas tendem a confundir, não tem nada a ver com amarração, nada disso. Harmonização significa o quê? Você tem amor, você tem carinho e vocês não estão conseguindo dialogar. Então a gente coloca ali e aí vai trazer sabedoria, discernimento, tá? Calma para que vocês possam conversar, tá? Então assim, se vocês estão separados, vai juntar de maneira nenhuma, tá? A gente não faz isso de maneira nenhuma. Aqui na mesa é só algo que é divino. São os anjos que estão trabalhando. Então os anjos, eles não trabalham contra o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio da pessoa, ele é respeitado a todo momento, em todo e qualquer trabalho de luz. É por isso que quando eu faço o tarô, eu não respondo mais sobre traição. Por quê? Além de não ser muito ético, na minha concepção, respeito a quem faça, mas na minha concepção eu acredito que não é muito ético, a gente acaba atrapalhando, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam descobrir por si mesmas, né? Então, se eu posso trabalhar e ajudar as pessoas a se harmonizarem, ajudar as pessoas a se entenderem, a conversarem, a se conciliarem, por que é que eu vou trabalhar trazendo destruição, trazendo brigas, né? Esse não é o meu modo, não é o que eu gosto de fazer. Então, a mesa radiônica é isso, a gente envia as frequências, tá? É basicamente igual a RH, que ela chega às frequências por meio do teu tubo neural, tá? E vai enviando as frequências e a pessoa vai recebendo ajuda espiritual. Então, é o teu mentor espiritual, é o teu anjo da guarda que vai estar ali atuando com você, tá? É o arcanjo Miguel, os mestres ascensionados. A gente coloca ali a alegria de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, é realmente um trabalho maravilhoso. E se você ainda tem alguma dúvida, né? Você pode deixar aqui e eu estarei respondendo. Gratidão por sua atenção. E se você gosta desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vai ajudar a expandir a consciência, porque esse é o meu objetivo, expandir a consciência, ajudar nesse trabalho de luz. Beijos!